Bom dia, bom dia. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque aí elas estão o tempo todo, nós é que temos dificuldade de ainda percebê-las. Manhã de hoje a gente vai para o capítulo 14 do livro Momentos de Consciência, Momentos de Saúde e Consciência. Livro de Kardec, ou livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Eu falei de Kardec porque eu estou tentando abrir aqui, não consegui ainda, mas eu vou continuar tentando. O acervo do projeto Allan Kardec. Opa! Abri uma página aqui, tomara que vá. Projeto Allan Kardec, quem não conhece ainda, por favor, procure. É do site da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ok? Vale muito a pena porque são textos inéditos de Allan Kardec. Textos inéditos, isso é fantástico. Para que a gente consiga compreender coisas que não estão nos textos, né? Aí a gente tem várias cartas, estou abrindo aqui, que está conseguindo. Bilhetes, anotações, cartas, várias cartas de Kardec ao senhor Courdurier, senhor Georg, Lorrain, Philippe, Lemarie, carta para Amélie Boudet, ou seja, tem muita coisa boa aqui que a gente tem disponível sobre Allan Kardec. Comunicações, algumas comunicações que não estão em outro lugar. A gente tem várias comunicações interessantes. Cópias de carta, diálogos, discursos de Kardec, dissertação, escritura, evocação, fragmento, impresso, inventário, lista, nota e prece. Cheguei na prece. Era essa que eu queria. É o texto de número 40. É uma prece que a gente não sabe a data, foi escrita em 1860 e eu queria ler para vocês agora. Estou hoje num estado detestável. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo e, por conseguinte, de mau humor. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me a força de a repelir. Se é uma prova, que ela sirva minha humildade. Se é para instrução, dai-me a luz necessária para descobri-la. Eu não tenho o espírito livre. Estou confuso, descontente, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faz com que durante meu sono eu venha a me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos e restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Kardec, em 1860, escreveu essa oração. E a gente achando que a gente não pode passar por dias difíceis. E a gente julgando que não, eu tenho que ser a pessoa sorridente e feliz, igual a balconista de armarinho. Não dá, gente. Não dá, gente. Não dá. A gente precisa levar em conta que passamos por momentos difíceis. Todos passamos por dias tormentosos. Foi assim com Kardec. Se a gente voltar mais atrás, a gente vai encontrar relatos semelhantes com Francisco de Assis. Se a gente pega o livro I Fioretti, que é a coletânea de histórias orais da vida dele, são lendas que são contadas a respeito de coisas que aconteceram com ele, a gente vai ver ali um repositório de informações que dá para considerar até uma súmula
sintomática, porque ali está a descrição de uma pessoa deprimida em diversos momentos. A gente fica assustado até, a gente fica assim, meu Deus, Francisco de Assis, tão triste assim, tão angustiado. Agora eu pergunto a vocês, o que a gente poderia esperar de um espírito superior, encarnado na Terra, com a missão de reavivar a doutrina do Cristo, ele que tinha sido na encarnação anterior ninguém menos do que João Evangelista, o apóstolo mais amado por Jesus, o que não morreu de morte matada, o único, né? Porque todos os outros foram assassinados. João não, morreu de velhice. E aí ele vem e se sente profundamente sozinho, saudoso de algo que ele não sabia o que era. Como é que a gente categoriza isso? A gente vai dizer que ele é deprimido ou que ele é um espírito que se sente deslocado de onde está? Eu me lembro, fazendo supervisão clínica com o André Luiz Peixinho, dele insistir para eu estudar um tema que eu resisti um pouco no começo, mas depois eu fui adiante, que eu já tinha lido, en passant, alguma coisa, mas aí ele insistiu para poder buscar isso, é a chamada falácia pré-trans. Na hora que eu peguei ele tá derrotando. Não sabe, né? Vai lá para fora tentar, vai, por favor. Ai, meu Deus do céu. Por favor. Então, o que é falácia pré-trans? Às vezes a gente acha que algo transpessoal, transhumano, algo espiritual, algo superior é inferior, é pré-humano, é animal, é patológico. A gente tende a achar dessa forma. Quando a gente pensa em termos de normalidade, é interessante porque a gente vai pensar na curva normal de Gauss. A curva da estatística da normalidade é uma curva em formato de sino. Tudo que está aqui no meio da curva, nessa área aqui, ó, é o considerado normal, é o que acontece com mais frequência. Normal no sentido de que acontece com frequência, está na norma. É o comum. Por exemplo, ter cárie no dente é normal. Não quer dizer que é saudável. Mas a maioria das pessoas no mundo tem. Então, normalidade não é parâmetro de doença ou saúde. Tá? Então, o que é normal não necessariamente é saudável. Ter ciúmes é normal. A maioria das pessoas tem. É saudável? Não. Espiritualmente, a gente sabe que não é saudável. Porque leva a sofrimento, leva a angústia, leva a problemas de relacionamento. Então, aí está um parâmetro interessante. Tudo que está abaixo da normalidade, ou seja, está antes da normalidade, a gente chama de subnormal. E tudo que está acima da normalidade, tudo que destoa da média, é supranormal. A gente antigamente só pensava em usar o termo anormal. Né? Anormal. Não, tem o subnormal, o supranormal. Aí quando a gente pensa em termos de um Francisco de Assis, a gente vai pensar que a depressão dele é patológica ou é supranormal? É supranormal, porque não é exatamente uma depressão. É uma saudade, que a gente vai encontrar, inclusive, dados sobre essa saudade lá no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala justamente dessa questão com relação ao saudosismo que algumas pessoas têm do plano espiritual, que elas não conseguem colocar o nome. O título desse item do capítulo 5 é A Melancolia. E vai falar justamente sobre isso, de que algumas pessoas sentem uma saudade e não sabem do que. Sentem saudade da liberdade que vivenciavam como espíritos desencarnados. E por isso, estando impedidos de usufruir dessa liberdade nesse coágulo que é o corpo físico, elas se sentem constrangidas, oprimidas. E essa angústia se manifesta.
Então, com esse olhar, a gente vai compreender que, às vezes, a pessoa realmente tem uma perspectiva patológica, ela é subnormal, só que, às vezes, ela está acima. Houve uma situação especial em que um professor da Universidade de Harvard apresentou um caso clínico para os seus residentes de psiquiatria e a turma foi unânime em afirmar que se tratava de um caso de esquizofrenia paranoide. Aí o professor levantou, bateu palmas e disse: parabéns, vocês acabaram de diagnosticar como esquizofrênico paranoide ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Porque ele tinha trazido o relato do que Jesus falava. E aí as pessoas acreditaram que era um delírio. Então a gente tende a medir as pessoas conforme o nosso olhar. A gente, inclusive, se coloca como parâmetro de normalidade. Se a pessoa pensa como eu, é normal, é assim mesmo. Tá tudo bem. Tudo certo. É o esperado. Quando a pessoa pensa diferente da gente, não é anormal, a gente tende a puxar pro pré, não pro trans, né? A gente tende a achar que a pessoa não está adequada e por isso está sofrendo e sendo um foco de sofrimento para os outros, sem levar em conta a possibilidade de que a pessoa seja mais evoluída do que você, que esteja em uma condição espiritual maior do que a sua. Olha que interessante. Para a gente pensar. Eu fico imaginando, e Jesus naqueles momentos de meditação, que no texto bíblico fala vários momentos que Jesus se afastava para orar, sozinho. Porque no texto bíblico a gente só tem notícia de 3 momentos que Jesus chorou. Quantas vezes dessas saídas ele não deve ter chorado? Porque só de lembrar que Chico Xavier relata que ele não lembra de um dia da vida dele que ele não tenha chorado. Imagine aí. Diga. Pode fazer a sua pergunta, vá. E quantos de nós não acham que essas pequenas informações da história que Jesus saiu para chorar, muitos fazem a leitura que ele estava com medo. Muitos dizem que aquele choro no monte das oliveiras era o medo da visão. A gente faz parâmetro como referência. Somos egocêntricos, né? Nós nos utilizamos como parâmetro de normalidade. Se fosse eu, estaria chorando de medo. Então ele está chorando de medo. E aí nessa história, a gente se coloca como parâmetro. Isso é, no mínimo, ingenuidade. No mínimo, imaturidade, infantilidade. A gente precisa sair desse lugar de referência e tentar perceber as coisas como elas são, em vez de ficar tentando se impor às coisas, violentando-as, tentando fazê-las caber nas nossas gavetas teóricas. Isso é um problema. A gente tem que ter muita humildade em reconhecer que a gente é limitado. Então, quando a gente vê Kardec trazer um relato de um dia ruim, até dá um conforto, né? Então, quer dizer que eu também posso ter um dia ruim, isso pode acontecer comigo? Pode, claro que pode. Eu falei de Jesus, falei de Francisco, posso falar também de Paulo de Tarso. Vou trazer aqui uma fala de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Famoso capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Aí eu vou lá nos versículos 8 e 9, quando ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eita! Olha aí como muda a perspectiva. Olha como muda a perspectiva. Antônio Ventuil de Freitas, que foi da Federação Espírita Brasileira, tem um comentário, tem um livro chamado Testemunhos, que vai trazer sobre a mediunidade de Chico Xavier. Conta que com 20 anos de mediunidade de Chico Xavier, ele teve 70. Foram 70 anos o mediunato de Chico, ou seja, com 20 anos, ele ainda tinha 50 pela frente. Com 20 anos, Chico falou: eu sinto
como se estivesse prestes a desencarnar, oprimido pelas duas esferas da vida. Não por uma, mas pelas duas esferas da vida. Imagine o tanto de gente encarnado que vivia em cima de Chico. Agora multiplique isso para saber os desencarnados. Para Chico falar isso, a gente entende o fato dele chorar todo dia. A gente compreende por que ele chorava todo dia. Né? Fica mais fácil da gente entender. E aí ele conta que escreve uma carta para Antônio Vantuil de Freitas, dizendo, citando Paulo na sua carta aos Hebreus, quando ele diz que nosso Deus é fogo consumidor. Olha que fala. Nós estamos constantemente no batismo de fogo que referiu Jesus. Né? O batismo de fogo, que é Deus, nosso fogo consumidor, está consumindo as nossas impurezas. Está ali queimando as nossas imperfeições, o nosso ego, tudo aquilo que não somos de verdade, tudo aquilo que é apenas acessório e apenas temporário, apenas transitório. Tudo isso está sendo queimado, porque nosso Deus é fogo consumidor. Olha aí que interessante. E então a gente vai entender esse capítulo de Joana, Dias de Sombra. Interessante que quando eu fui ler, 14 dias de sombra? Como assim 14? É o que? É o inverno lá do hemisfério norte, lá do extremo Polo Norte? Ou do Polo Sul? É o inverno que passa dias e dias sem sol, né? Aí depois 14 é o número do capítulo. Pronto, então 14 dias de sombra, não é? Dias de sombra. Aí ela vai falar uma coisa que eu acho interessante. Ela diz assim: coincidentemente, coincidência existe. Eu ouço muito espírita dizer, não existe coincidência, existe. O que não existe é acaso. Coincidência significa incidir ao mesmo tempo. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Isso é uma coincidência. Eu estou em pé, vocês estão sentados. Isso é uma coincidência. Tá? Coincidência são coisas que incidem ao mesmo tempo. Várias coisas estão incidindo agora nesse mesmo momento. Enquanto eu estou falando aqui, tem alguém no banheiro nesse exato momento aqui perto. Enquanto eu estou falando aqui, em outra cidade no hemisfério norte está chovendo. São coincidências. Estão acontecendo o tempo inteiro. 1000 coincidências. Isso acontece, não tem nada de errado. Acaso é que é diferente. Acaso é quando existem coisas que acontecem sem um sentido, sem um significado, soltos. Né? Solto no mundo, à deriva. Não, isso não existe. Tá? Acaso não existe, mas coincidência existe. Tá? E não é coincidência, como algumas pessoas falam errado. Não existe a palavra coincidência, é coincidência. Tá bom? Então, o que é que acontece? Coincidentemente, há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Opa! Aquele dia que você acordou de pé esquerdo. E aí? Eu sempre acordo de pé esquerdo porque meu pé tá coladinho em mim, não tem jeito, né? Aí o que é que acontece? Você vai levantar e já toma um tropeço. Aí você vai escovar o dente e faltou água. Aí você vai fazer um café, não tem gás. Aí você providencia o gás, faltou o pó do café. Pense aí numa sucessão de problemas. Isso acontece. Né? Aí sai de casa, o pneu tá furado. Oh, meu Deus do céu, é tanta coisa que você fica se perguntando. Às vezes nem percebe que pode ser o dedinho de Deus te tirando de alguma furada, né? Isso acontece também. Lembrem daquele caso que eu já citei aqui, de pessoas que se reuniram depois do atentado ao 11 de setembro, lá no World Trade Center, e que chegaram à conclusão de que teve um dedinho de Deus tirando elas daquilo.
Tinha gente que trabalhava lá e não conseguiu chegar a tempo pro trabalho porque o pneu furou, porque passou um carro na poça d'água, molhou, ele teve que voltar para casa, o filho derramou café na roupa dele, e lá vai a lista de coisas, aí você fica assim, meu Deus. Até Michael Jackson, não sei se vocês sabem disso, estava marcado para ter uma reunião no prédio, no horário, e não foi porque teve um acontecimento, aconteceu alguma coisa e ele acabou não indo. Então, com isso a gente percebe que às vezes a gente está reclamando que o sinal está... Olha, Maria, que sequência de sinal fechado! O sinal está tudo fechado. Às vezes é o dedinho de Deus dizendo, calma, não é para você estar lá adiante ainda. É um livramento. Às vezes a gente não consegue perceber dessa forma. Ela prossegue. Todas as atividades se confundem e os fatos se apresentam deprimentes, perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros insucessos ocorrem, como se os fenômenos naturais transcorressem de forma contrária. Ou seja, está tudo invertido. Como é que a gente lida com isso? É tão difícil. É tão difícil. É um desafio. É um verdadeiro desafio. Não é fácil você enfrentar tantas coisas ao mesmo tempo. Aí você se pergunta, mas o que está acontecendo? Aí vai um que acredita em astrologia, vai dizer que é o inferno astral. Aí o outro que vai dizer que foi mal olhado, que precisa de uma reza braba, um banho de sal grosso. Aí vai, diz que hoje de seca pimenteira que me pegou e não sei o quê, eu tô com a espinhela caída. E aí coloca 1001 justificativas. Engraçado que sempre a responsabilidade é do outro, nunca é nossa. Nunca a gente sintoniza, nunca a gente abre a porta, nunca a gente permite que as coisas aconteçam. Claro, a gente vai ver lá na frente ela falando isso. Sim, sabemos que às vezes isso tem muito a ver com influências espirituais. Mas ainda assim, as nossas subpersonalidades têm responsabilidade. A gente também precisa levar em conta que estamos ali envolvidos. Por quê? Porque se alguém sintoniza com a gente, é porque algo em nós abriu a porta para que aquela sintonia viesse, para que aquela sintonia chegasse e se estabelecesse. Então tem uma subpersonalidade em mim ali envolvida na situação. Ô Danilo, e quando essas coisinhas acontecem, que você já não sente aquilo como um problema, uma coisa sutil. Amadurecimento, é assim que chama. Mas aí as pessoas ainda me chamam de pauliana. Pois é, mas seja pauliana, desde que você esteja em paz com sua consciência, é melhor você ser uma pauliana feliz do que ficar tentando se angustiar, tentando se, sei lá, depreciar para poder caber no que os outros esperam de você. Quanto mais evoluído ser, vamos gravar essa parte, tá? Quanto mais evoluído ser, menos ele sofre influência do meio, mais ele influencia o meio. Tá claro isso, gente? Quanto mais evoluído for o espírito, sejamos nós esse, menos a gente sofre influência do entorno. Pelo contrário, mais nós é que influenciamos o entorno. Com o nosso exemplo, tá? Com o nosso exemplo. Aí com isso a gente vai... Eita, mexi coisa errada aqui. Sai pra lá. Oxi, o que tá acontecendo? Aí, é Danilo mexendo em tecnologia, tendo essas coisas, né? Vamos lá. Então com isso a gente vai perceber, como tá lá na questão 196 de O Livro dos Espíritos, de maneira muito clara, que a vida é um cadinho ou depurador. O que é isso? O que é um cadinho? Como é que você vai fazer a prova de fogo para saber se o ouro é puro ou não? Você bota num cadinho e esquenta. Aquece para ver o que acontece. E ali é o momento em que você vai ter a possibilidade de ser purificado, as suas impurezas vão ser separadas, o joio e o trigo. Então, os espíritos deixam muito claro que a vida material é esse cadinho, é essa oportunidade de se melhorar. Olha que
importante para a gente ter esse olhar para a vida de uma outra maneira. Quando a gente enxerga a vida de uma outra maneira, a gente percebe que a gente está aqui é para aprender. A gente está aqui em prol dos nossos aprendizados. Inclusive, se a gente tem repetido coisas, vou falar isso hoje à tarde lá no seminário de saúde mental e questões existenciais, sentido existencial, né? Quando a gente tem repetições, é a vida dizendo, ó, esse tema aqui que está se repetindo não foi aprendido ainda. Porque a vida é uma escola. Se a gente não aprendeu, a gente repete de ano até aprender. Então, essas repetições estão ali em prol do nosso aprendizado, em prol do nosso crescimento. E a gente, quanto mais resiste, mais aquilo persiste. A gente, às vezes, não quer aprender, a gente quer manter as coisas como... Ah, deixa como tá para ver como é que fica. Não me empurrar com a barriga. Diga, Leda. É pra gente pensar mesmo, né? E aí eu aprendo o que com isso? Como eu me torno uma pessoa mais humilde? A gente sabe, né? Grandes problemas da humanidade: orgulho e egoísmo. Aí então a gente tem que se perguntar: em que eu tenho a chance de diminuir o meu orgulho e o meu egoísmo com essa situação que eu estou vivendo? Ou seja, qual é o contrário de orgulho? Humildade. Qual é o contrário de egoísmo? Altruísmo, ou então caridade, a gente pode chamar assim também. E aí a gente vai, com esse olhar, se perguntar: em que essa situação que eu estou vivendo agora me torna mais humilde? Em que essa situação que eu estou vivendo agora me torna mais caridoso, mais solidário, mais altruísta, menos vaidoso, menos hostil, menos preguiçoso? Em que essa situação me desafia a dar o meu melhor? Então, com esse olhar, a gente percebe que na vida tudo é aprendizado. Então, eu, como aprendiz, preciso estar disponível para aprender sempre. Se eu me ponho disponível para sempre aprender, as coisas acontecem com mais facilidade. Se eu facilito o processo, para Jung, o processo de individuação, que é como ele chama, a gente faz uma digressão teórica, vai dizer que a individuação, no fundo, é evolução espiritual. No fundo, é isso. Estando encarnado, no fundo, a gente sabe disso. Então, a evolução espiritual, para Jung, a individuação é o eixo ego-self. O self está aqui, o ego está aqui. O eixo ego-self se encurta no processo de individuação. Vai ser uma distância menor entre o ego e o self. Trazendo para uma fala espírita desse processo, self é o que? A centelha divina. É o espírito imortal. O self é justamente a integralidade do ser. Isso quer dizer que é Deus em mim. Tá? É o imago Dei, como diz Jung. É a imagem de Deus em mim. Pois bem, esse self, que é o espírito imortal, precisa se demonstrar. É o meu Cristo interno. Pronto, um bom termo. O self é o Cristo interno. Olha que interessante essa perspectiva. Então, quanto mais eu evoluo, mais é esse Cristo quem comanda a minha vida e menos é o ego que comanda. Porque o ego não comanda nada no final das contas. O ego é essa minha personalidade. O que é o ego aqui? É Danilo. O que é o self? É o espírito imortal. Então, quanto mais evoluído, menos eu serei Danilo e mais eu serei o espírito imortal. Ou como diz Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, quanto mais eu evoluo, mais esse Cristo que vive em mim se manifesta através de mim. Esse ego nada mais é do que um médium para manifestar
esse Cristo interno, médium do Cristo. Então eu vou diminuindo a distância entre o self e o ego à medida em que esse ego vai diminuindo. Fala de João Batista no capítulo 3 de João Evangelista, do Evangelho de João Evangelista. Ele diz assim, ó, é preciso que ele cresça e eu diminua. João Batista falando de Jesus. É preciso que o Cristo em mim cresça e o ego em mim diminua. É esse o desafio. É esse o desafio. Que eu diminua a importância que eu dou para mim mesmo, para as minhas identificações, que eu desapegue até de mim mesmo. Desapegue de me achar o máximo. Tão difícil a gente receber esse convite em uma época em que a humanidade está tão preocupada com lutas identitárias. Ah, você tem que ser orgulho de ser quem é. Você está o tempo inteiro querendo robustecer e fortalecer. E aí quando você recebe um convite de não, pera lá. É interessante essas lutas, é interessante para a gente ter mudanças sociais relevantes. Mas no seu caso individual, pensa que é importante que o ego diminua. Por isso que nós estamos. Para diminuir o ego. É isso aí, é para isso que a gente está aqui. Para baixar a bolinha, coisinho. Baixa a bolinha, coisinha. Tá achando que é importante? Tá achando que é a cocada preta, o rei da cocada preta? Tá achando que pode e vai fazer e acontecer? Jesus conta o contrário, ele mostra o contrário, o caminho é outro. É para dentro. O caminho é para dentro. Para dentro e para cima. Então a gente precisa diminuir o ego. E essas circunstâncias da vida, Leda, que acontecem conosco, seja na família, principalmente na família, a gente vai ver isso bem forte, né? São as oportunidades que a vida nos dá de diminuir o ego, de baixar a bolinha, de diminuir o egoísmo, de diminuir o orgulho. E todo o resto que é fruto disso, né? Fruto disso. Ciúme é um tipo de orgulho, vaidade é um tipo de orgulho. E lá vai, a gente vai desdobrando, vai vendo, como dizem os espíritos, que todas as mazelas humanas nascem do orgulho e do egoísmo. Então tá ali. O problema é o orgulho e o egoísmo. A gente precisa combater isso. Então é convite para a gente pensar como a gente pode sofrer menos por dar menos importância para si mesmo. É isso que o budismo fala, né? Se não há ego, não há sofrimento. Não tem porquê. A gente se sente magoado e ofendido, melindrado com tudo. Diminua o ego que não vai ter mais esse melindre, essa ofensa. Por que a pergunta vai se fazer, né? Por que eu ainda me ofendo com isso? Fulano me ofendeu, me magoou, ainda não consegui perdoar fulano. Eu carrego comigo uma mágoa há anos. Por que eu ainda me ofendo com isso? Inclusive, é bom lembrar, eu é que me ofendo, não é o outro que me ofendeu. Foi eu que me ofendi com o que o outro fez. Por que eu ainda dou tanto poder para o outro e ainda me ofendo com isso? Ego. Incômodo, hein? Ó, gente, isso aqui é terapêutico, mas não é terapia. Isso não substitui terapia. Procurem suas terapias individuais e coletivas, viu? Isso aqui não é terapia. Mas que eu sei que bateu, doeu, leve para casa, que é seu. Mexer. Eu sei que eu percebi que algumas pessoas ficaram muito reflexivas com essa fala. A gente... É terapia, sim. Tem efeitos terapêuticos, mas não é terapia. E quando esse ego está quase inexistente, também não tem uma consequência? Tem, sim, tem. Chama felicidade. Quando o ego está quase inexistente, a gente está entendendo o que é que a gente veio fazer. Entende? A gente está entendendo o que a gente veio fazer. A gente precisa
a gente precisa ir desapegando das coisas. E quando a gente diminui o ego, maravilha, isso quer dizer que a gente está entendendo. É isso aí. Não dá para ser feliz sabendo que o outro que está do nosso lado é infeliz. Então, qual é a caminhada? Bezerra de Menezes desencarna lá em 1900, recebe uma moratória de ficar 100 anos ainda junto ao planeta Terra, junto à pátria Brasil. Por quê? Porque ele diz que ele nunca vai conseguir ser feliz onde quer que ele esteja, sabendo que os filhinhos dele estão infelizes. Olha que despertar aí de morrer o ego para que algo maior do que você se manifeste através de você. É o que Viktor Frankl chama de autotranscendência. Não é você ser o mais completo você, que só você pode ser. É mais do que isso. É que algo maior do que você se manifeste através de você. É autotranscendência. Não é só autorrealização. É transcender, ser mais. Diga, Leida. Tem, óbvio. Cada um vai ter que arcar com a responsabilidade do que fez ou que deixou de fazer. Porque a gente não é só responsável pelo que fez, a gente também é responsável pelo que não fez, pelas consequências do que não fez. Né? Mas, porém, contudo, todavia, você se liberta daquilo. Você se liberta daquilo. Cada um com sua consciência. Entende? Se a pessoa fez algo mal, óbvio que ela vai pagar por isso. O que eu não quero é estar envolvido nessa dívida. Entende? A dívida do outro e eu estou ali ainda preso a ele. Entende? A gente fica... O problema é esse, a gente tem pouca fé. A gente não confia na justiça de Deus. No amor e na misericórdia de Deus. A gente não consegue enxergar que, inclusive, aquela situação que a gente acha que é uma suposta injustiça, pode ser a justiça de Deus se manifestando em nós, porque nós, outrora, também cometemos equívocos. Então, somos responsáveis por isso. Será que existe alguém que consiga ser feliz, estando num ambiente com outras pessoas infelizes, rapaz, será que consegue ser diferente daquilo? Até quando você está longe, você não está vendo, você ainda consegue, né? Mas você vendo, você entra num ambiente assim, um ambiente que está lá, um ambiente vazio, que não está bem você, amigo, você está doido, tá certo? É quando a dor do outro não te toca, porque você está mais doente do que o outro. Né? Então, óbvio que a gente tem, né? Agora, óbvio também que a gente não vai ficar aprisionado a isso. O problema é quando a gente se aprisiona a isso. Aí a gente está fazendo a chamada introjeção, mecanismo de defesa do ego. Uma introjeção, a gente está trazendo para si uma coisa que não é nossa. Isso pode ser bem problemático. Na questão... Sobre essa diferença de autorrealização, estou me levando demais. Sim. E aí você vai dar consciência como se fosse um pegar acima. Exato. Então, assim, realmente é um desafio de viver. E na trajetória desse tempo, a gente vai construindo a identidade através da construção do ego. Uhum. Para um certo ponto, a gente precisa aproximar dessa consciência física. Sim. Sim. Isso seria Isso, autotranscendência é quando você não está mais preocupado em realizar-se, em ser completa, que a gente está nessa fase, né, na verdade, tentando ser a gente mesmo. Sim. A gente vive tentando ser o outro, mas o despertar do espiritual vem para dizer, pô, mas pera lá, não tem que ser o outro, tem que ser eu. Questão 828A de O Livro dos Espíritos, né? O homem simples, porém sincero, está mais próximo de Deus do que aquele que tenta parecer ser o que não é. Está lá escrito assim pelos Espíritos. Então fica claro que a gente precisa ser a gente mesmo. Só que
Na fase seguinte, aí vem, né, a hierarquia das necessidades de Maslow, ele no final da vida, lá no finalzinho, coloca a segunda versão da sua pirâmide, que a gente aprende a primeira ainda. E morre aí, né? Na segunda versão ele coloca as necessidades cognitivas, necessidades estéticas, e coloca lá em cima de todas as necessidades de autotranscendência. Que é exatamente isso, né? Não é só você se realizar, é você realizar algo maior do que você. Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo que está vivo, inclusive, um grande autor da psicologia positiva, vai falar sobre flow. O que é flow? A gente não traduz para fluxo, porque pode ser fluxo, pode ser fluir. Mas usa-se geralmente o nome flow. Flow é o quê? É quando você tem aquela sensação de estar completamente entregue na tarefa que você está fazendo, de tal modo que você nem percebe o tempo passar. É como se... a descrição. É como se algo maior do que você estivesse se realizando através de você. É isso aí. É um musicista que vira à noite e quando chega... Já está de manhã, ele terminou já ali uma peça que ele estava compondo, né? Ou o trabalhador que está ali tão focado no que está fazendo, o atleta que está ali tão dedicado no seu treino que ele não percebe. É como se perdesse a identidade. É como se a identidade se dissolvesse em algo maior. É exatamente isso. É o ser algo mais, né? O transcender a si mesmo, que é essa autotranscendência. Então, questão 642, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porquanto nós responderemos pelo mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. Eita! Eita, doeu essa? Receba na caixa do catarro. Que horrível essa fala de Danilo, mas choque é bom, para poder a gente dar uma despertada, né? Dá uma sacudida, dá um saculejo. Vamos lá, Joana, continua. Nessas ocasiões, as contrariedades aumentam. O pessimismo se instala nas mentes, na emoção, levando-as a lembranças negativas com presságios deprimentes. Interessante, né? Passar por coisas ruins faz a gente reavivar a memória de coisas ruins. Aquela história, né, de que o bem anda de sandália de pluma, enquanto que o mal anda de tamanco de madeira. A gente lembra muito mais fácil do mal. A gente pouco se lembra do bem. Estava vendo uma pesquisa que foi divulgada bastante aí nas redes sociais, que uma pessoa ouve uma crítica, ela não esquece por 20 anos, enquanto que um elogio é esquecido depois de 30 dias. Olha para aí. Que importante para a gente pensar, né? Então, às vezes a gente tem um olhar enviesado, a gente tende a interpretar as coisas. Às vezes a vida até tá boa e a gente está interpretando, mas já vai vir alguma coisa por aí. E quem procura acha. Vai acabar encontrando, né? A gente fica catando o problema. Quem lhe padece a injunção tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de autoaflição, de infelicidade, de desprezo por si mesmo. Perceba como essas aflições nos levam a um olhar negativo sobre nós mesmos. Eu sou mesmo um infeliz. Eu realmente mereço, eu sou miserável, estou encarnado para poder sofrer mesmo. Começa a ter essas falas infelizes que acabam encontrando ressonância acústica em nossas almas. Porque a gente vai acabar encontrando o que a gente está procurando. O Danilo também tem a parte da doença psicológica, sim, mais ama demais, sofre demais dela. Com intensidade, né? Eu me esqueci o nome desse negócio. Não, tem nome essa doença. Não, essa intensidade é comum em alguns transtornos. É mais comum, por exemplo, na pessoa que está numa fase maníaca do transtorno bipolar de humor, e é comum também quem tem transtorno de personalidade borderline. São muito intensas, né? Muito intensas. Então, isso pode ser realmente um indício de muito sofrimento, porque tudo tende a ser analisado de maneira mais intensa. A pessoa, ela pensa diferente, né? Ela toma uma topada, parece que o mundo vai acabar por causa disso. Sim. Então, exato. Aí é que está o convite para a gente diminuir o ego, né? Aí é que entra o convite de diminuir o ego. Ela tem esse problema, ela consegue, ela tem a capacidade dela mesma de resolver,
é difícil. Geralmente, no caso aí do transtorno de personalidade borderline, a pessoa precisa de uma ajuda terapêutica. Né? É o mais comum que aconteça dessa forma. E a pessoa não... Porque é um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, em geral, não tem um prognóstico muito bom, porque é remissão disso. Então, a gente pode ter uma diminuição dos sintomas, mas uma remissão parcial, mas não a remissão total. É bem difícil. Geralmente, a gente só consegue um sucesso depois já da maturidade, depois dos 50. Aí a gente consegue alguma coisa. Depois dos 50? Geralmente a gente só consegue depois disso aí. Oh, meu Deus, Sente-se sitiado por forças descomunais contra as quais não pode lutar, deixando-se arrastar pelas correntes contrárias, envenenando-se com o mau humor. Mau humor é terrível, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. São esses dias de provas e não para o desencanto, de desafio e não para a cessação de esforço. Lembrem do que eu falei aqui de Paulo, né? A fala de Paulo, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então a gente sabe que é dia de prova, mas não desencanto, de desafio, mas não de cessação de esforço. Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Desistindo-se sem lutar, mais rápido se dá o fracasso, e quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Ou seja, se você vai para a batalha já sabendo que vai perder, melhor nem ir. Então, se é para se esforçar, vá com a esperança de que dê certo. Falei essa semana sobre esperança no Jorge Olímpio. Uma fala muito inspirada pelo Evangelho, pelos textos do Novo Testamento. Então, recomendo, quem não assistiu ainda, está lá no Centro Espírita Jorge Olímpio, no site deles, no canal deles no YouTube, a palestra Sofrimento e Esperanças. Vale muito a pena para a gente refletir o que é que Jesus vem nos trazer para nos sentirmos fortalecidos diante dos desafios da vida, que estão aí. A gente precisa ter consciência deles. Eles não é à toa, como eu falo na palestra, né? Não é à toa que a gente nasce e a primeira coisa que faz quando encarna é chorar. Então a gente tem ali uma metáfora do que vem pela frente. Nesses dias sombrios que acontecem periodicamente, olha que interessante, ela fala periodicamente, e às vezes se tornam contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado. Então é o momento de mais vigiar. É o momento de ter um olhar mais atento. E aí a gente vai perceber questão de número 862 de O Livro dos Espíritos. Ô, questão boa. Eu vou botar aqui, eu vou ler aqui para poder a gente... 800, Livro dos Espíritos. Espíritos 862, vou botar só assim. Pronto. Aí o site de busca vai mostrar pra gente, se a internet permitir. Sim, filho, é isso mesmo que eu quero que você faça. Pesquise. Tá perguntando se é para pesquisar. Tem o Livro dos Espíritos aqui? Pronto, mais fácil ainda, que não tá ainda aqui, então beleza. Não tá ainda, a gente abre aqui, ó. 862, vamos a ele. Eita, coisa boa pra gente pensar aqui, ó. Vamos refletir juntos. Há pessoas para as quais nada sai bem, e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que se pode chamar fatalidade? Aí, se a Danilo perguntava assim, isso não é um azar desgramado, não? Aí o que é que os espíritos respondem?
A fatalidade, se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. É escolha, azar, é escolha. A gente escolheu antes. Olha que interessante. Como as coisas ampliam o olhar, né? A gente pensa de outra forma. Aí ele vai e fala, continua dizendo: entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente ela é resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Às vezes a gente faz escolhas malfadadas. Às vezes a gente faz uma escolha e tudo parece que dá errado para aquilo. Meu Deus do céu, estou tentando fazer uma mudança aqui, mas tudo dá errado, eu não consigo. Às vezes a gente precisa se perguntar, será que é essa escolha mesmo a mais preciosa para essa situação? Ou a gente pode fazer outras escolhas? A resposta é grande aqui, tá, gente? Mas eu vou pular lá para a última frase, quando ele diz assim: haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Eita! Eita! Pois é, né? Sacudida aí pra gente se colocar no lugar da gente. Ponha-se no seu lugar. Viu? Olha o baculejo aí que a gente recebe dos espíritos, né? Pois é. Diga. A terapêutica para tudo. E diz os espíritos aí, é sempre paciência nesse tipo. Sim, sempre. Sempre, mas claro. Aí ela diz assim, ó, um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos. Olha a influência espiritual. Cujas personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para o intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. Quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão formas. Não te debatas até a exaustão nadando contra a correnteza. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Aí isso me faz lembrar a questão de número 469 de O Livro dos Espíritos. Quando os espíritos explicitam a Kardec que é preciso neutralizar a influência dos maus espíritos. Como? Como é? Praticando bem. Praticando bem e colocando Deus em tudo. Olha que fala interessante, né? Fazendo bem e pondo Deus em tudo. É isso que os espíritos falam. Ou seja, isso me faz lembrar que ela fala de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que para o espírito superior, todo pensamento é uma prece. Toda intenção, né? Todo pensamento, imagine aí. A gente às vezes para, agora eu vou pensar, vou conversar com Deus. Para o espírito superior, todo pensamento é uma oração. Então é isso, é chegar nesse nível de pôr Deus em tudo, é isso, é ter Deus na nossa vida. Ali como oração contínua. É o orar e vigiar, constante. É isso, é pôr Deus em tudo. No nosso dia a dia. É justamente isso. Aí ela prossegue e diz assim: há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Reage-lhes a insídia. Insídia é armadilha, né? Armadilha é a tocaia. É aquela situação ali que é colocada para você cair no laço do passarinheiro, né? Pois bem, reage-lhes a insídia mediante a oração, o pensamento otimista, a irrestrita confiança em Deus. Isso me faz lembrar aquela fala de Jesus a Pedro, quando Pedro pede a Jesus para andar também no lago sobre as águas.
E aí Pedro desce e começa a andar. E aí fica contente. Aí em um determinado momento passa um vento, uma lufada de vento. Ele olha para o vento, olha para as ondas. E aí ele tirou o olho de onde ele devia estar olhando. Jesus. Aí o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E aí Jesus diz, homem de pouca fé. E só ergue Pedro de novo. Por quê? Porque a gente faz isso. No momento em que a gente tira o olho de onde a gente deveria estar olhando, a gente afunda. É preciso a gente voltar a olhar para o Cristo. E se o olhar ficar constante no Cristo, não vai ter onda, não vai ter vaga, não vai ter lufada, não vai ter ventania, não vai ter furacão que vai tirar a gente do prumo, porque nossa meta é o Cristo. Diga, minha querida. Sim, sim. Filme Acabando é muito bom. Aí ele vai, ele tira o olho do Cristo, o Cristo é em cima da água. Aí ele tira o olho e vai começar a olhar para o problema. Na verdade, ele está olhando a memória. Sim. Em vez de olhar para o que interessa. Aí ele grita: olhe para mim. Exato. Que forte, hein? Jesus gritando para você dizer: olhe para mim, abençoado. Dá uma sacudida, né? Diz assim: pô, acorda, tem que olhar para o que interessa. A vida o tempo inteiro tá fazendo isso com a gente. Acorda! Minha filha, acorde! Bonitinho, levante! Olhe para o que interessa. A vida o tempo inteiro está dando essa chamada na chincha para a gente acordar para o que interessa, para o que realmente interessa. E eu, com o meu astigmatismo, não consigo ver a cara de ninguém aqui assim, ó. Só tô aqui por causa da leitura, né? Não tô conseguindo ver o rosto de vocês direito, mas vamos lá. Rompe o moto contínuo, ou seja, você está ali, o motor que está acontecendo ali o tempo inteiro, dos desacertos, mudando de paisagem mental de forma que não vitalizes o agente perturbador. Olha aí Joana dizendo, o bicho está pegando, está dando tudo errado, muda o pensamento. Muda o pensamento, é isso que ela está falando. Está tendo dificuldades? Lá no seu lar, na sua casa, está tendo ali aquelas querelas, aquelas questiúnculas, aquele bate-bate, aquelas arestas ali. Muda o pensamento. Pensa de outra forma. Muda o olhar. Se responsabiliza. Para de ficar culpando o outro. Para de botar a responsabilidade no outro o tempo todo. O outro vai ter que arcar com a responsabilidade dele. Mas e a sua? Olha para a sua. É com ela que você pode fazer alguma coisa. Não dá para você mudar o outro, porque a mudança é de dentro para fora. A porta que só abre de dentro para fora a mudança. Você pode, no máximo, inspirar a mudança do outro a partir da sua própria. Então muda você. Eu lembro daquela história famosa, né, do jovem que vai aprender com um grande mestre oriental e aí vão caminhando pela montanha, subindo montanha, até chegar num lugar bem ermo, rochas, um riacho. Aí o mestre diz, a gente vai acampar aqui, vai passar aqui os próximos meses. Tudo que você tem a fazer é empurrar aquela rocha. Aí mostrou uma rocha de 12 toneladas. Gigantesca. Aí ele vai com toda a força, com todo empenho, empurrar aquela rocha. Empurra, empurra, empurra. Aí termina o dia, ele olha, a rocha não saiu do lugar 1 milímetro. Ele fica angustiado com isso, mas no outro dia faz o desjejum, faz as meditações e vai empurrar a rocha. Passa mais um dia empurrando, não mexeu 1 milímetro. Aí passaram 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Vários meses. Quando está para completar 1 ano, ele vira para o mestre e diz, mestre, eu vou desistir da minha disciplina espiritual. Por quê? Pergunta o mestre. Porque não está adiantando, mestre. Não está adiantando? Não, mestre. Eu estou há praticamente 1 ano empurrando aquela rocha e ela não saiu do lugar sequer 1 milímetro. Aí o mestre olha para ele com cara espantada e pergunta, mas era para a rocha sair do lugar? Aí o mestre
olha assim, era para a rocha sair do... Aí o jovem olha, mas mestre, não me diga que o senhor está me mandando empurrar essa rocha há 1 ano à toa. À toa, não. Ô, mestre, a rocha não saiu do lugar, o senhor está dizendo que não era para ela sair do lugar, eu estou fazendo o quê, pelo amor de Deus? Aí o mestre diz, olhe para você. Aí ele se olha, perceba o tônus muscular. Aí ele, eu estou mais forte. Perceba a sua capacidade de introspecção. Aí ele pensa, realmente eu medito muito mais fácil hoje. Sou muito mais introspectivo. Perceba seu vigor. Perceba sua força de vontade. Perceba sua disciplina. E aí vai listando coisas. O jovem, é mesmo? Aí o mestre então arremata batendo o martelo dizendo assim, aquilo que você não consegue mover serve para te mover. Aquilo que você não consegue mudar serve para te mudar. Como você muda com isso? É o convite. É o convite para a gente se transformar. Não ficar tentando transformar o externo. É a gente em nós. Aí Joana diz... adoro essa fala. Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências agradáveis ou a planificações animadoras. Gente, música é terapêutica. Eu falo tanto, a arte muda o olhar. Trabalho em CAPES já há 21 anos. E trabalho com arte e vejo como a arte organiza o caos. E a música em especial, meu Deus, como a música é importante para as nossas vidas. A gente precisa usar melhor isso. A gente precisa usar a musicalidade como algo terapêutico, porque é algo profundamente terapêutico, profundamente acalentador, algo que nos inspira, nos ajuda a sair de nós, dos nossos problemas, para enxergar para além de nós. Então vale muito a pena. Perceba como a gente fica mais sensível nos momentos difíceis da vida, e aí tá ouvindo uma música na rádio e chora. Eu nunca tinha percebido que a letra dessa música era assim, e aí fica angustiado. Eu lembro quando eu tive meu divórcio, eu já estou no meu 2º casamento, então meu primeiro casamento, meu Deus do céu, quando eu divorciei, era angustiante. Eu tinha que mudar na rádio toda vez que botava uma música de Marisa Monte. Eu sofria, meu Deus do céu. Ainda bem que agora encontrei. Aquilo ali eu ficava, Jesus, eu não encontrei. Chorava e ficava angustiado. Por quê? Porque dói e a gente fica sensível. Por quê? Porque a Gestalt está aberta. Esse é um conceito da psicologia. O que é Gestalt? É uma configuração mental. Está em aberto. Tudo que tocar ali vai incomodar. É igual você quebrou o braço, você pegava ônibus do mesmo jeito, todo dia, não sei o quê. Todo mundo se encostava em você, você nunca percebeu isso. Mas aí você quebrou o braço, o que é que acontece? Ai, Maria, porque eu quebrei o braço, todo mundo está se encostando. Não, todo mundo sempre encostou, mas a Gestalt está aberta, então tudo vai tocar e vai doer. Emocionalmente também é assim. Tem uma situação em aberto em você, tudo que remete àquilo vai tocar e vai incomodar. Tudo aquilo ali é oportunidade, inclusive, de cicatrização, de elaboração. Você está ali digerindo emocionalmente aquela vivência. E fica com a ideia de que tem muitas repetições. Na verdade, está tudo normal. No curso normal da vida, é você que está digerindo aquilo. Você que está tendo a oportunidade de elaborar aquilo. É uma elaboração. Tá? Então é a Gestalt tentando se fechar. Essa configuração mental tentando se organizar. Enquanto houver o incômodo, por exemplo, se você tem uma questão mais mal resolvida com seu pai, você vai encontrar seu pai lá na frente. Seja na figura de um patrão, seja na figura de um marido, seja na figura de seu filho, na figura de um vizinho, de um amigo do curso, do grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles. Você vai encontrar seu pai em diversos lugares, porque aquela Gestalt está aberta. Então é hora de fechar. É hora de resolver. Claro que corrige. Por que a gente está encarnado aqui, Leda? Por que a gente está encarnado aqui? É para resolver essas questões. É para resolver. Não resolveu ainda. Entende?
Então é preciso que a gente abra os caminhos para que a resolução se dê. A gente precisa disponibilizar. Diga. Diga, Misifia. Fale. Misifia. Minha filha. Diga aí, minha filha. Escuta uma coisa. Você desifia. Esqueceu. Vai, Isadora. Esqueci. Você sabe quem fala assim, Pai de Santo? Arte. Sim. A música, eu tô outra vez. Enquanto a gente expõe, às vezes, né, mais ou menos as coisas que acabam cabendo mais tarde. Sim, sim. O amar, você está escolhendo. Sim. Acho interessante deixar aberta no foco, aleatório. Sim. E seria uma intervenção. Sim, também. O que tem funcionado para mim é visitar museu. Que interessante. Porque parece que a gente encontra as respostas naquilo que você não vai nem saber nem entender. E a mim apareceu uma outra atividade, eu tenho muito costume. Ali a gente encontra rigorosamente, se tiver, esqueça um pouco do que dentro e mergulhar naquele universo, algo chega de resposta, é tão curioso isso. Interessante aí a experiência de Isadora, né? Ela vai para museu e ali algo ressoa e vem respostas para as questões. Então a gente percebe que a arte abre horizontes. Então quando a gente se abre a essa possibilidade, não é à toa, gente, que a gente tem vivido uma reinfantilização das pessoas na cultura atual. Como assim reinfantilização? O povo está pintando, está voltando a fazer coisa de criança. Né? Não tem um monte de gente fazendo isso, pintando, fazendo coisinha assim de arte infantil. Maravilha, isso é bom. A gente está tendo a chance de curar a criança ferida. A gente está tendo a chance de curar nosso passado. Olha que interessante, museu muitas vezes tem a ver com o passado, né? Então a gente vai para o museu lidar com o passado também, e no nosso próprio passado também está ali. Então é importante que a gente tenha essa abertura desse olhar para a gente aprender com isso. É crescimento, né? Estamos sempre crescendo. E a Joana continua. Diga. Com relação assim, à fé que você realmente tem e a força que você tem na certeza que o bem é uma coisa superior a qualquer coisa. Sim, com certeza. Para mim, o bem, nada de mal me atinge. Porque o bem, não, ele destrói qualquer coisa do mal. Eu estou dizendo isso que como eu passei, tinha um negócio de um negócio aí da cultura africana, que eu nada contra, aí a pessoa disse assim, ele é bom, não é borosa, se você perguntar, eu faço assim, é a cultura deles, respeito plenamente. Mas a pessoa mudar comigo disse assim, Moniquinha, atravessa a rua. Eu não sabia nem poder atravessar a rua. Isso aí foi feito por mal. Eu disse, minha filha, eu vou passar por cima, ainda vou olhar, porque não tem mal que me atinja. A primeira coisa, eu não acredito que a vida seja por mal. Então, eu acho também, Danilo, você não acredita em alguma coisa, quando aquilo não me atinge, aquilo realmente não me prejudica. Sim. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas pessoas têm preconceitos, né? E é preciso que a gente se posicione contra esse tipo de preconceito. Isso é muito importante a gente deixar claro, que não cabe preconceitos, é perspectiva diferente, é uma outra perspectiva. Então não tem esse mesmo parâmetro que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente julga o outro conforme as nossas próprias questões. Então, muito cuidado. E outra coisa que é importante, a gente cita tanto Paulo, então vamos a Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ponto final. Diga, Renilda. Historicamente, a gente teve essa questão na quarta-feira, e uma estudiosa da cultura, do Marco, ela disse que esses que hoje colocam essas oferendas. Sim. Um objetivo antes histórico era o seguinte: o inicial
era aqueles mesmos escravos de Jonas. As pessoas deixavam parentes e então, o objetivo era esse, alimentar aqueles que fugiam da escravidão. E a gente vai desvirtuando. Desvirtua, né? A gente faz isso mesmo. Aí Joana prossegue dizendo: lê uma página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Às vezes acontece lá em casa, aconteceu ontem, inclusive, né? Por isso que eu estou lembrando tão facilmente, de que eu vou ler, eu vou estudar para fazer alguma palestra, aí eu leio em voz alta. Alguma coisa eu falo, pergunto mesmo, tudo bem, eu leio aqui esse texto que eu vou explorar amanhã em voz alta. Aí ela, tudo bem. E aí eu começo a ler um texto, não sei o que, ela termina de ler, ela diz assim, nossa, isso mexeu comigo. Ou seja, eu leio para um outro objetivo, acabou tocando de certo modo. Então aquilo ali é interessantíssimo. De vez em quando a gente faz uma leitura, cria uma egrégora na nossa casa, cria uma psicosfera em nosso lar, não é na colônia espiritual nosso lar, é nossa casa, nosso lar pessoal, que auxilia o amparo, o auxílio. Você não tem ideia de como você pode estar ajudando, inclusive, seus vizinhos com aquilo. Então, ter uma leitura edificante, muitas vezes aleatória, faz uma diferença imensa. Lembra que eu já contei aqui da situação que eu fui hospitalizado e abri aleatoriamente um exemplar do Novo Testamento, dos Gideões, no hospital? Isso. E aí caiu lá aqui, ó. João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, aquilo ali vem, bateu, deu, leva para casa que é seu, realmente mexe, você tem um insight, você se sente mais fortalecido. Então, Joana está nos conclamando a fazer isso com deliberação, ou seja, com propósito. Faça isso, crie disso uma frequência, algo para poder ser levado para a sua vida. O povo não fala que há males que vêm para o bem? Quando a gente é espírita, a gente vai lembrar que todo mal vem para o bem. Todo mal, porque não existe mal. Né? O mal é a ignorância do bem. A gente aqui não sabe, não percebe. Então aquilo que está vindo ali, na verdade, é uma chance da gente refletir, diminuir o ego, ser mais humilde, ser mais solidário. Então tudo isso é crescimento, não está mal, ali não tem mal. Então é crescimento. Tá? Então com isso a gente vai entender a fala de Paulo aos Romanos. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo que chega para a gente vem para o nosso bem. É bem ali. A gente aqui não está enxergando ainda, a gente não está conseguindo perceber. A gente aqui ainda tem dificuldade. Paulo tem outra fala que diz, né? O que para mim opera a morte, para vós opera a vida. Olha que fala interessante, né? A gente é exemplo para o outro. Paulo está dizendo o quê? Ó, o meu exemplo aqui de abnegação. Ele quando está em Corinto, que toma 39 chibatadas, ele entende o Cristo. Naquele momento está lá em Paulo Estevão, né, que ele está lá em Corinto e recebe aquelas 39, não podia ser 40, porque eles podiam perder a conta, aí porque na lei mosaica o máximo é 40 chibatadas. Aí eles davam só 39 para garantir que não perdeu a conta. Porque pode ser que você perdeu a conta e deu 41, aí o errado é você. Né? Então eles davam 39 chibatadas. Paulo tomando as 39 chibatadas, com fios de sangue escorrendo, sentindo a dor ali, ele descreve como se estivesse fora do corpo, ele já não sentia dor alguma. Ele, naquele momento, compreendeu a paz de Estevão na frente dele, morrendo, dizendo para Abigail, Saulo é um bom homem. Ele defende Moisés até o fim.
Imagina quando ele conhecer Jesus. Aí ele entende a paz de Estevão, o sorriso de Estevão, todo desfigurado, com todos os ossos quebrados. Todos não, isso é uma metáfora, né? Mas ele ali todo desfigurado, morrendo, entregando a própria irmã aos cuidados daquele que mandou matá-lo. Naquele momento das 39 chibatadas, ele entendeu. Ele sentiu paz. E a gente reclamando de uma topada que tomou com o dedão, com a unha do dedão encravada. E a gente reclamando porque perdeu o dia de pagar o boleto. E a gente reclamando porque não conseguiu o ingresso do Guns N' Roses na Arena Fonte Nova. Ainda não. Eu estava na Praia do Forte quando teve o acidente da menina, né? E foi uma quinta-feira de noite, a gente tinha acabado. Eu passei nesse restaurante, eles estavam arrumando. Aí eu fui para casa. Quando eu soube, o menino nem disse que eu conseguia mais. Eu saí, fui andando, cheguei lá na porta do restaurante. Eu senti demais todas as pessoas estavam lá, turista, gringo, padre, todo mundo, muito sensibilizado com a coisa que eu estou sentindo que as pessoas estão ficando marcadas nisso. Tanto que fizeram. Hoje isso choca, né? Antes não chocava. E as pessoas botaram. Onde a polícia botou aquela fita amarela e preta, penduraram. Negócio de festa de aniversário de criança, bola, não sei o que lá, flores, não sei o quê. E todas as festas que iam ter do pessoal da consciência negra, não teve nada. A ser no dia do negócio da consciência. Sim. Mudou tudo, não teve nada, ninguém fez nada. A Praia do Forte apagada, 7 horas da noite. Eu achei isso importante. Sim. Estamos mais sensíveis, né? Não, pessoal, alguma coisa está se planejando, né? Alguma coisa está mexendo. A Joana diz: afasta-te do bulício e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. A gente é espírita, a gente sabe, como diz Joana em Dias Gloriosos, que somos herdeiros da glória estelar. Então, se a gente sabe que invariavelmente seremos felizes, a gente precisa lembrar disso, para poder enfrentar os momentos de infelicidade. Aí ela diz: eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Que importante, né? Para a gente perceber. E aí ela termina, ela coroa o texto dizendo: há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucessos confiante e tranquilo. Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde, mas sempre a gente continua vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar. A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam sitiar-me a amargura. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Então eu encerro a fala trazendo aquela perspectiva que Paulo nos ensina lá na sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então que a gente consiga de verdade
vivenciar gratidão, mesmo nos dias difíceis. Como eu falei na quinta, acho que foi quinta, na palestra que eu fiz lá no Jorge Olímpio, é preciso que a gente aprenda a agradecer pelo bem que acontece, pelo mal que não acontece, e também que a gente agradeça pelo mal que acontece. Precisamos aprender a agradecer, inclusive pelo mal que acontece. Porque no fundo, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de libertação. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos em nossas almas de aprendermos também com os dias tormentosos a olhar para além das nuvens espessas e escuras, percebendo que o sol está lá em cima brilhando e a gente aqui não está vendo. Que assim seja.